Bom, meninas, hoje estou trazendo uma convidada que há muito tempo eu venho querendo trazer para a JRM, desde que eu comecei a seguir o perfil da Aline. Foi um perfil que me chamou muita atenção, principalmente pelo conteúdo que ela traz sobre feminilidade. Eu percebo que muitas de vocês têm uma dificuldade gigantesca em como lidar com um marido que é grosso, com um marido que é ignorante. Hoje mesmo o dia foi uma loucura. Eu devo ter recebido umas 15 mensagens mais ou menos de pessoas diferentes perguntando sobre como se posicionar diante de tal situação. Ah, meu marido foi grosso hoje, meu marido fez isso, fez aquilo, como que eu vou me posicionar, o que que eu vou falar, o que que eu vou agir? Eu não quero ser omissa, mas também não quero ser Carlão. Então fica muita dúvida no assunto sabedoria feminina. Saber como se posicionar, quando se posicionar, o que falar e escolher o momento certo, principalmente, porque fica naquela, eu falo na hora, eu não falo na hora. Então, eu acho que o conteúdo da Aline, o que ela tem a acrescentar para a gente aqui hoje vai ser perfeito para poder ensinar vocês, para a gente poder trazer um pouquinho de sabedoria, porque mulher falando para vocês é diferente. Vocês não vão me escutar como vocês vão escutar a Aline. Então, eu vou abrir um espaço para a Aline se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, sobre o perfil dela, tudo bem? Então, por favor, Perfeito. Aline, Vocês me ouvem bem? Sim? ouvimos. Tá. Perfeito, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Aline. Fico lisonjeada pela oportunidade de poder conversar um pouquinho aqui com vocês. Tenho 31 anos, sou casada, vai fazer 12 anos agora, então me casei bem jovem. Tive todo aquele início de casamento bem complicado pela idade, falta de maturidade, e aos poucos o Senhor foi trabalhando no meu coração, né? Eu fui buscando na palavra dele e amadurecendo espiritualmente para conseguir viver um casamento muito bom, né? Eu sempre digo que quem vive de acordo com os preceitos bíblicos consegue viver um casamento que é um pedacinho do céu. Né? Se a gente acredita que Deus é o criador de todas as coisas e que na Bíblia nós temos todas as respostas, vivendo todas as instruções que tem na palavra do Senhor, nós conseguimos adquirir todas as virtudes que nós precisamos para conseguir viver bem. Então, eu sempre digo que eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou uma teóloga. Então, eu quero que vocês me vejam como uma amiga, como uma irmã mais velha, uma irmã em Cristo, né? Pode ser que eu não tenha todas as respostas, mas dentro do que eu consegui adquirir de conhecimento ao longo dessa última década, ficarei muito feliz em poder contribuir. Então, eu estou com a minha página há mais ou menos um ano, tá? Comecei com o propósito de auxiliar mesmo. É, tinha muitas amigas que também tinham vários problemas nessa área conjugal, e eu fui percebendo que algumas coisinhas que eu aprendi, né, vivendo, né, por experiência, eu pude compartilhando com outras pessoas e fui recebendo retornos de que isso estava abençoando, estava ajudando, então me empolguei e comecei de fato a compartilhar essas coisas ali no Instagram. Então, basicamente, é isso, Gabriel, a introdução. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Acho que a gente pode iniciar o nosso assunto e separei alguns tópicos que eu percebo que vocês têm mais dificuldade. Fui separando algumas queixas de pacientes, das alunas, fui pegando um gancho do que vocês falam ali no grupo. Tanto que as situações que a gente tem ali no grupo, se alguma de vocês se sentir confortável, quiser trazer, quiser participar da aula ao vivo, abrir a câmera, conversar com a gente, vocês terão toda a liberdade do mundo hoje. Eu quero trazer essa liberdade para vocês. Eu acho que seria interessante a gente começar falando um pouquinho sobre o papel da mulher no mundo, que é um assunto que a gente já trabalhou, mas é interessante a gente trazer outros pontos de vista. Então, o que que eu quero trazer para vocês com esse tópico? Eu sempre falo que homens e mulheres, a gente está buscando coisas diferentes dentro do relacionamento. Buscando coisas diferentes, a gente também vai ter deveres e obrigações diferentes. Sempre falo para vocês que o homem ele tem o papel de proteger, prover, procriar. Ou seja, o homem ele precisa proteger
O homem ele precisa proteger a esposa, os filhos, as pessoas que são importantes para ele. O homem ele precisa prover a própria casa, ele precisa bater no peito e falar: eu dou conta de segurar as finanças da casa, eu dou conta de trazer comida para a mesa, eu dou conta de nutrir os meus filhos e principalmente procriar, gerar mais almas. O homem ele precisa literalmente ter filhos, ele precisa dar filhos à sua senhora, porque os filhos eles trazem maturidade para o casal. O filho ele ensina o casal a gastar menos, ele ensina a gente a priorizar as nossas responsabilidades dentro de casa e principalmente eu vou acrescentar uma quarta coisa que o homem ele precisa, que é ser útil. E eu acho que isso é uma das coisas que vocês mais faltaram no relacionamento de vocês, porque a gente vem de uma geração que nos últimos 100 anos, e eu sempre conto essa historinha para vocês, nos últimos 100 anos, depois desses períodos pós-guerra que nós passamos, revolução sexual, industrial, a mulher se inserindo no mercado de trabalho, os homens buscando cada vez menos a responsabilidade de ter uma família, eu vejo que a mulher, nos últimos 100, 110 anos, ela foi muito criada para resolver tudo sozinha. E eu não vou culpar vocês, eu não vou culpar os pais de vocês. Porque se eu sou um pai nos anos 60, lá em 1960, eu olho para os lados e vejo que as minhas três filhas mulheres dentro de casa, elas não têm pretendentes. Porque todos os homens, eles só querem curtição, todos os homens, eles estão indo para a guerra, estão morrendo, então eles não querem mais saber de família. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar minha filha para ela conseguir se virar sozinha. E foi essa mentalidade que vem sendo, e essa mentalidade que vem sendo carregada pelos pais de vocês, pelos avós, pelos bisavós, e foi a mentalidade que vocês carregaram. Vocês chegaram a gente chegou numa sociedade em que a mulher ela é muito independente. A mulher ela é criada para se virar sozinha, para não precisar do homem. Então a gente tem uma geração de homens muito inúteis por culpa deles. Eu sempre vou colocar a culpa nos homens acima de tudo. A geração de homens fracos criou uma geração de mulheres que foram obrigadas a serem fortes. Só que a mulher, ela não tem que estar nesse papel de ser forte. Ela não tem que estar nesse papel de pagar as contas da casa, ela não tem que estar nesse papel de carregar o galão de água, trocar o bujão de gás. Isso é coisa do homem. Só que vocês foram ensinados a fazer isso. Então, vocês criaram um relacionamento em que vocês não eram dependentes do marido de vocês, o marido de vocês não era dependente e não se via na responsabilidade sobre vocês, sobre os filhos de vocês. E a gente tem aí uma cambada de homem útil. Eu sempre falo para vocês que os momentos mais felizes da minha vida como homem são os momentos em que eu olhei para Jaque entrou na chamada já, minha digníssima. São os momentos em que eu olhei para Jaque e eu me vi necessário a ela. Por exemplo, eu sempre conto aquela história do terceiro mês de namoro, que a Jaque olhou para mim, pegou o prato de comida dela e falou: Meu bem, você pode servir o prato de comida para mim, que a forma de lasanha está quente. Então, foi um momento que eu me senti muito bem. O outro momento que eu falo para vocês, que foi o momento que eu me senti o homem mais foda do mundo. Perdão pela palavra, mas foi o momento que eu me senti o cara mais foda do mundo. Quando eu tava com a Jaque e teve um palhaço brigando com uma atendente perto da gente. Eu tava muito agressivo e a Jaque fez o quê? Se escondeu atrás de mim. Falei, cara, muito foda isso, muito foda. Eu me sinto muito útil aqui, protegendo ela. Ali eu tava com a cabeça tão maluca, tava tão feliz que eu morria, mas não deixava nada acontecer com a Jaque. É isso que o homem tem que fazer e é isso que vocês não souberam fazer. É isso que vocês não souberam entregar para o marido de vocês, porque vocês não sabem o significado do papel da mulher no mundo. Acolher, nutrir, Perfeito. embelezar, harmonizar. E é isso que eu quero que a Aline traga aqui pra gente. Uma mulher falando para vocês, uma mulher que vive isso, que mostra isso, que entende isso. Perfeito. E até complementando, Gabriel, essa tua fala inicial, a gente vê exatamente isso no início, né, na criação da humanidade na Bíblia. Se vocês olharem em Gênesis 2, a criação da humanidade, lá no versículo 7 tem a criação de Adão. Né? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou a narina, né, o fôlego de vida, enfim, começou a humanidade. Mas olha só que interessante. Lá no versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, muito antes da Eva ser criada, ser formada, Adão já tinha responsabilidades. O Senhor já tinha conferido a ele a responsabilidade de ser o gestor do Éden, né?
Seguindo, então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, vocês veem que desde o início, né? Desde o início já tem essa formação da mulher ser uma idônea auxiliadora. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. Então, desde o início, Adão já teve a responsabilidade de dar o nome a todos, né, a todos os animais, demonstrando inclusive a sua superioridade sobre os animais, né, porque este foi gerado como imagem e semelhança de Deus. Deus os trouxe ao homem, então, enfim, para dar os nomes, né? Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E prestem atenção na ordem das coisas. Não é a mulher que vai deixar pai e mãe, é o homem deixará pai e mãe, né, para se unir à sua mulher e se tornarão então uma só carne. Então, toda essa questão da responsabilidade que o Gabriel introduziu, a gente vê desde o Éden. Então, desde a formação inicial, Deus não é um Deus de aleatoriedade, né? As coisas não são por acaso, né? Se ele fez as coisas nessa ordem, conferiu ao homem, antes de qualquer coisa, essa responsabilidade de dar os nomes, ser o gestor daquele lugar, né? A responsabilidade, Deus explicou para ele qual era a árvore que não poderia ser comido fruto, todo o restante ele poderia comer. Então ele passou essa instrução para Adão, para que ele repassasse, ele tomasse conta, ele se responsabilizasse por isso, né? Então, quando foi formada a mulher, foi para ser alguém que de fato lhe correspondesse, uma fiel e idônea auxiliadora. E isso nem de longe quer dizer que ela é uma espécie de segunda categoria ou que ela tem um poder menor, né, inferior. Enfim, não. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. A questão da responsabilidade, a mulher está auxiliando o homem na sua missão, auxiliando o homem na sua responsabilidade. E para a mulher, Deus conferiu tantas outras virtudes que o homem não tem, porque eles se complementam. Então, o homem é o mais responsável, enfim, tem diversas obrigações a se conferidas, enquanto para a mulher, Deus deu a ternura, a beleza, a docilidade, tantas coisas que, se vocês pararem para pensar, são exatamente as coisas que faltam na maioria dos homens, né? Por isso que eles se complementam e são uma só carne. Não é por acaso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Não que o homem esteja isento de fazê-lo, mas porque Deus sabe que ao criar a mulher, ele conferiu a ela algumas virtudes que o homem não tem. Então a mulher sabe falar ao coração do seu marido. A mulher consegue do marido o que ela quiser, se ela conseguir tocar o seu coração e falar com ternura, falar com amor, né? Porque, como eu disse, não foi de forma aleatória que Deus criou as coisas na ordem em que criou, né? Não foi sem querer que ele criou a mulher para lhe auxiliar, para ser uma fiel auxiliadora. Quando o homem tem uma mulher que de fato exerce o seu papel bíblico, né, conforme está na sua palavra, ele é um homem mais forte, mais produtivo, mais responsável. Agora, quando a mulher também falha na sua missão, que é essa missão de ser respeitosa, de respeitar a, a, a responsabilidade, enfim, respeitar o marido de acordo com a hierarquia que Deus conferiu esta ordem, né? Quando a mulher desrespeita o seu marido ou não age conforme o seu papel bíblico, causa toda uma desarmonia na atmosfera do lar e tudo deságua. Então, claro que ambos têm suas responsabilidades e o fato de o homem falhar nas suas não confere à mulher o direito de falhar na sua submissão bíblica. Então, são papéis totalmente, né, distintos. E, enfim, a gente tem vários exemplos de mulheres na Bíblia que, com a sua docilidade, com a sua forma de ser, conseguiram grandes feitos, né? A gente pode falar, por exemplo, da Esther, né, que conseguiu
salvar todo o seu povo, enfim, só pela forma como ela respeitou, né, o rei diante da situação, da condição em que eles estavam. Então, são inúmeros exemplos, né, a gente poderia, enfim, detalhar eles de forma mais aprofundada, mas acho que o importante é entender que a Bíblia é um manual, né? Imagina quando vocês compram um eletrodoméstico. Pouquíssimas são as pessoas que, antes de colocar o eletro na tomada, senta e lê todinho o manual. São poucas pessoas, mas de fato é isso que nós deveríamos fazer. Né? E se nós cremos que Deus é o fabricante do casamento, que foi Ele que criou o casamento, né? Por que a gente deixa de seguir as instruções do manual? Se ali todas as instruções, né? Tudo que nós precisamos para viver um casamento feliz, próspero, que honre a Deus, que alegre o coração de Deus e que conduza o casal para o céu. Se tudo está ali, por que nós não seguimos? Né? Eu sempre digo que a Bíblia não é um self-service. A gente não pode chegar lá e pegar versículos específicos daquilo que nos agrada, daquilo que nos atende e viver aquilo como uma verdade absoluta. Né? Se nós cremos que a palavra de Deus ela é né, que a Bíblia é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, nós temos que viver esses princípios. Né? E claro, eu demorei muito tempo para aprender isso, não foi logo ao me casar, né? Eu me casei muito jovem, no auge dos 20 anos eu já estava gestando a minha primeira filha. Né? E foi um momento de muita dificuldade, de muita luta, de muita imaturidade. Eu também fui criada para ter uma carreira, eu não fui criada para ser esposa, eu não fui criada para servir o meu marido. Eu tive que aprender isso depois, né? A gente pode aprender pelo amor ou pela dor, eu tive que aprender no tranco. Eu não aprendi a ser uma esposa antes de me casar, né? Foi uma evolução ao longo, né, desse período. E, de fato, se eu tivesse que dizer em pouquíssimas palavras o que foi que me fez encontrar e conseguir viver isso, foi só me aproximar do Senhor, porque grande parte, né, depois acho que vai ter mais um tópico falando da mansidão e de outras virtudes, né, que a gente precisa ter para ser uma boa esposa, mas já antecipando, se a gente conseguir adquirir os frutos do Espírito, não há nenhuma dificuldade que a gente não consiga vencer dentro do casamento. Né? Porque os frutos do Espírito, vocês vão encontrar lá em Gálatas, mas são, enfim, amabilidade, domínio próprio. Gente, quanto domínio próprio é importante dentro de um casamento. Né? Você está ali diante de uma... Depois vai ter um outro tópico falando sobre a grosseria do marido, mas, enfim, você estar ali diante de uma situação que você se sinta injustiçada e você conseguir controlar o teu sentimento, a tua emoção, sabe? Por mais que você esteja com a razão, você conseguir ceder e deixar o momento esfriar de forma sábia, escolher o melhor momento e a melhor forma para tocar no assunto e resolver aquilo, é de uma grandeza, você encontra graça diante do Senhor, sabe? Você alcança lugares no teu casamento que você nem sabia que você podia alcançar, porque aí você está dominando as suas emoções, não está sendo dominada por elas. Isso faz total diferença, né? Não só no casamento, em todas as áreas da vida, mas especialmente no casamento. Né? Geralmente os casais demoram para entender esse princípio de uma só carne. Eles se casam e a mulher, ela meio que foi doutrinada a ser uma guerreira, né? Então ela quer o tempo todo medir forças com o seu marido. Ela vai querer dar a última palavra, vai ter uma discussãozinha, ela vai querer sair falando, vai querer bater a porta, vai ficar irritada, vai começar a bater as coisas na pia para demonstrar a sua insatisfação. Então a gente foi criada para bater de frente mesmo, mas isso não agrada ao Senhor. Então, conforme a gente vai aprendendo, né, a gente vai adquirindo virtudes, vai aprendendo a dominar as nossas emoções, a gente vai conquistando tantas coisas e aos poucos o nosso marido vai melhorando e vai sendo moldado através do nosso comportamento. Né? Até tem trechos na palavra a gente encontra como que um marido descrente ele é ganho para o Senhor, né? Sem palavras. A mulher nunca vai convencer o marido a mudar. Ela vai mudar o seu próprio comportamento. Ela vai fazer as coisas de acordo com o que a palavra do Senhor manda fazer e não de acordo com o merecimento do marido. Né? Ai, Aline, mas você não sabe o que é isso, você não sabe o que é ter um marido ruim. Gente, para absolutamente tudo na vida, se você seguir o manual, o resultado vai ser o mesmo para todo mundo.
né? E como eu disse lá no começo, o fato de um marido ele não exercer o seu papel bíblico não dá à esposa o direito ou a carta branca para descumprir o seu papel bíblico também, né? Então, ela tem que continuar agindo de forma sábia, prudente, sensata, mesmo quando o marido não merece, ou principalmente quando o marido não merece, né? É muito fácil, né? A gente vê isso na Bíblia também. Amar o inimigo, o amigo é muito fácil, mas e amar o inimigo, né? E amar quem nos faz mal? E servir e tratar com amor quem nos trata mal? Isso sim é uma coisa que assim é difícil e a gente precisa muito dos frutos do Espírito para conseguir viver isso. Mas é impressionante como toda a atmosfera do lar muda na mesma medida em que a gente consegue alcançar, né, esses avanços espirituais. Acho que eu fugi um pouco da pergunta, né, Gabriel? Me emocionei falando aqui, Jamais. você vai me freando. Jamais. Eu, nossa, adorei tudo que você falou, principalmente dos trechos bíblicos, porque a Bíblia ela traz uma coisa muito interessante para a gente nesse mesmo trecho que você me trouxe, que é a mulher sábia ela edifica o lar, mas a tola destrói o lar com as próprias mãos. Eu falo muito isso sobre essa questão de amar o inimigo, de amar aquele que te fez mal, porque o que que acontece? Eu vou falar com vocês como homem agora, não como terapeuta, não como professor de vocês. Eu vou falar como homem, como amigo. Quando alguém me fala uma coisa, quando alguém me manda fazer alguma coisa, principalmente eu como colérico, é que eu ainda fui um colérico muito educado, porque meu pai sempre foi muito firme nas palavras. Então, como um colérico que é homem, eu sou muito mais propenso a fazer uma coisa que a Jaque quer, que a minha mulher quer, quando eu não me sinto desafiado por ela. Porque quando eu me sinto desafiado, eu posso ser a pessoa mais madura do mundo. E eu me considero um ser humano maduro. Eu sei que eu me controlo muito no dia a dia, que eu penso muito antes de falar. Eu estudo para ser um marido maduro, eu estudo para ser um pai maduro. Então, agora imagina a maioria de vocês que tem um marido que não está nem aí para nada do que a gente está falando aqui. Um cara que nunca pegou um livro para estudar, um cara que nunca sentou para ler a Bíblia, um cara que não vai na missa, um cara que não é tão temente a Deus quanto vocês são. Eu, que eu acredito que eu sou muito mais controlado e estudado que a maioria dos maridos de vocês. Quando eu me sinto desafiado, eu ainda ajo com imaturidade. Eu ainda ajo de maneiras que depois eu paro para pensar e eu me envergonho. E é isso que precisa acontecer. É isso que muda o homem. Homem, a gente não gosta de errar. Ainda mais diante da nossa esposa. Ainda mais diante da nossa mulher. E isso é tão idiota e se traduz em comportamentos tão bobos do homem. Querem ver um exemplo? O dia que eu fui com a Jaque na academia, e tinha uma senhora do meu lado fazendo o mesmo exercício que eu, com o mesmo peso. Falei, ah, não. Falei, não pode. Como que eu vou perder pra uma velha dessa com a minha namorada do lado? Não, aumentei o peso. Quase morri. Mas que eu não passei essa vergonha, eu não passei. E isso se traduz em comportamentos mais simples. Quer ver uma coisa? Se eu faço uma coisa para Jaque, vamos supor uma situação hipotética. Se eu faço uma coisa que desagrada a Jaque, e ela chega para mim com um conflito, com reclamação, com uma cara emburrada. Se ela não escolhe o momento certo para falar comigo, e isso eu falo que tanto o homem tem que fazer quanto a mulher. Isso não é uma coisa só da mulher. Eu também tenho que escolher o momento que a Jaque está bem para conversar com ela sobre coisas que precisam melhorar. Não adianta eu chegar nela quando ela está estressada, quando ela está com fome, quando ela está com sono, logo depois que a gente brigou, quando ela está com raiva de coisas que não têm relação nenhuma comigo, quando ela está atolada de trabalho. Então, eu preciso também escolher o momento certo para falar com ela. Da mesma maneira que ela precisa escolher o momento certo para falar comigo. Quando ela chega para mim e me traz uma crítica, por mais certa que ela esteja, por mais absolutamente certa que ela esteja, eu posso, na hora que ela está falando, eu posso até reconhecer o meu erro ali, mas eu não tenho vontade nenhuma de dar o braço a torcer. Eu não tenho vontade de mudar por ela naquele momento, mesmo sabendo que ela está certa. E é o que eu falo para vocês, gente. O marido de vocês, o marido da maioria de vocês, ou tá fora de casa, ou tá com uma amante, ou tá na gandaia, para a gente não falar palavras mais feias,
que a gente está com convidado hoje, estou segurando a língua, ou tá na gandaia, ou ele tá na casa da mãe de novo, ou ele tá dentro de casa, mas totalmente desligado da família. O marido da maioria de vocês está nessa situação. Então, escolher o momento certo para falar com ele é difícil. E vocês entenderem isso que a Aline falou, que é o que eu falo muito para vocês. É o que eu falo muito, é a minha maior briga, a minha maior luta com vocês aqui é: você não vai mudar seu marido nas palavras. Você não vai. Você não muda ninguém nunca na história da humanidade. Nunca. Se alguém conseguir me trazer uma mulher que mudou o marido na base da gritaria e da briga, cara, eu desisto de ser terapeuta. O cara, ele pode até mudar, ele pode até fingir que ele mudou, só para você parar de encher o saco. Mas ele mudar verdadeiramente, ele sentir vontade de mudar por você, ele sentir vontade de ser melhor com você, e principalmente, o que muda homem é vergonha. O que me faz ser diferente é a vergonha dos meus erros. E eu falo isso como homem para vocês. É eu olhar para a pessoa que eu magoei, para minha esposa, que era aquela mulher que eu deveria estar protegendo, zelando e cuidando como a joia mais preciosa do mundo. Eu olhar para essa pessoa e falar, magoei ela. É o famoso errei, fui moleque. É isso que faz o homem mudar. É ele reconhecer esse erro. Eu sei que a maioria de vocês vai chegar para mim e vai falar, Gabriel, mas ele é dono da verdade. Ele não reconhece erro nenhum. Para ele está fazendo certo. Cara, a gente não tem nenhum ser humano idiota. Por mais que o marido de vocês esteja fazendo a pior cagada, a pior merda do mundo, ele não é idiota. O cara que ele trai, ele não acha que ele tá certo, ele sabe que ele tá errado. O cara que ele grita com a mulher, ele não acha que ele tá certo, ele sabe que ele tá errado, mesmo que ele tenha visto o pai dele fazer isso a vida toda. Mesmo que ele tenha visto o pai dele gritar com a mãe dele a vida toda, ele também viu a mãe dele magoada a vida toda. E é um cara que vive em sociedade. Ele não sai na rua gritando com qualquer mulher que ele acha. Porque ele sabe que ele vai tomar uma na cara. Então, por que que dentro de casa ele faz isso? Por que que dentro de casa ele acha que ele pode fazer isso? Porque ele sabe que mesmo errando, não vai ter ninguém ali para se levantar contra ele. Ele sabe que mesmo que você brigue de volta com ele, que mesmo que você tente fazer a maior palestra do mundo, cara, o que que você vai fazer contra ele? Uma mulher, para ela machucar um homem, ou ela tem que estar armada, ou ela tem que esperar ele dormir. Agora, o homem não, ele sabe que se ele se levantar e ele se posicionar contra você, o cara na imaturidade dele, quando ele quer ser grosso, quando ele quer ser ignorante, ele sabe que vocês vão recuar. Então, na briga, vocês não vão vencer. Se o marido de vocês elevar o tom de voz, vocês vão gritar de volta se vocês forem meio loucas. Mas caso contrário, a mulher recua, é o natural, vocês são mais fracas fisicamente. A mulher, ela é menos impositiva na parte física. Fora que quando o homem ele vê vocês assumindo essa postura de peitar ele de frente, de bater de frente, ele vai ver outro homem ali. Aí que ele vai se sentir mais desrespeitado ainda. E aí que vocês não vão mudar absolutamente nada. Por isso que a mulher ela precisa acolher esse cara. Eu falo para vocês uma simbologia que eu sempre uso com as meninas, Aline. Eu falo da simbologia do sexo. O que que acontece no sexo? O homem ele vai adentrar o território da mulher, a mulher vai acolher esse homem, ele vai deixar o espermatozoide, a mulher vai acolher esse espermatozoide, vai moldar dentro do útero dela, vai transformar em algo muito melhor, que é um bebê, uma criança, uma vida, e vai devolver isso para o homem. Da mesma maneira, precisa acontecer com o homem grosso. Ele vai te entregar um xingamento, você vai receber isso e você vai se magoar, porque ninguém é de ferro. Eu não peço isso para vocês. Eu não peço para vocês ignorarem os próprios sentimentos. Vocês vão se magoar, mas vocês vão acolher essa grosseria. Vocês vão transformar isso em algo melhor dentro do coração de vocês, porque a pessoa que teve os olhos abertos pela verdade, ela tem obrigação de lutar pelo que é certo, que é o caso de vocês. Se são vocês que estão aqui, vocês precisam lutar. E vocês vão transformar esse insulto, essa grosseria, essa ignorância em algo muito melhor dentro de vocês. E vocês vão devolver isso para o homem. Porque isso é a sabedoria da mulher. Isso é ser uma mulher com um coração manso, com um coração humilde.
é você deixar o seu orgulho ferido de lado, porque vocês chegam para mim, Gabriel, ele me humilha. Gabriel, ele acaba comigo, ele só briga, ele critica tudo que eu faço. Cara, quando seu marido trazer uma crítica para você, devolve com um elogio, com uma validação. Gabriel, eu não sei fazer isso. Beleza. Seu marido chegou em casa com uma grosseria. Sentou para jantar, falou que sua comida tá horrível, tá sem sal, tá, o arroz tá duro, o feijão tá aguado, a carne tá sem tempero. E aí? A maioria de vocês brigou de volta muitas vezes. Hoje, vocês estão tão travadas que vocês ficam quietas. Depois vocês ajoelham lá no canto e choram. O que que vocês deveriam, o que que uma mulher sábia faria nesse momento? Pega a comida do prato dele, prova. Fala, nossa, amor, vacilei, hein? Acho que eu fiquei aqui tão fissurado em me arrumar para te receber, ficar bonita, cheirosa, que eu vacilei com a comida. Desculpa, amanhã vai ter melhor, amanhã eu compenso. Tá bom? Acabou. Não precisa mais que isso. Você acha que o cara ele vai gritar com você? Não, ele vai ficar com vergonha. Quando eu trato uma mulher com grosseria e ela me responde com uma gentileza, ela fica com vergonha. Eu fico com vergonha, perdão. Então, isso é ser a mulher que sabe acolher? Isso é ser a mulher que tem sabedoria? Vocês não podem responder imaturidade com mais imaturidade. Porque o casamento ele tem duas missões: guiar a alma do seu cônjuge até o céu, gerar mais almas para o céu. Se você quer guiar a alma do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa até o céu, quando ele te vem com uma imaturidade, você se magoa, você fecha o olho um pouquinho e fala: Senhor, essa pessoa ela não me aborrece, ela me santifica. Essa grosseria, ela não me aborrece, ela me ensina a ter mais paciência. Esse insulto, ele não me fere, ele me ensina a ser mais, esqueci a palavra, ele me ensina a ser mais diligente, ele me ensina a ter mais carinho, ele me ensina a amar mais o próximo. Senhor, isso não me fere, isso me santifica. E você devolve a imaturidade com acolhimento, com elogio. Se não puder falar nada, se não conseguir um sorriso, um sorriso que vocês derem no lugar de uma briga já é uma vitória para a gente. Entenderam? Então, é isso que eu e a Aline queremos trazer aqui para vocês. É isso que a gente quer ensinar para vocês aqui. A Aline está tentando falar e eu não paro. Não, não, eu tô pensando, tudo isso que você falou é o que eu costumo sempre chamar de constranger com amor. No meu caso, quando eu casei com um homem que já era maduro e eu era muito imatura. Então, aconteceu de ele fazer isso de me constranger. Tem um exemplo que eu até dei há um tempo atrás, que ele foi jogar futebol, se machucou, e quando chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz foi falar: também, tá vendo? Olha só, pra que sair jogar futebol? E enchi o saco dele. Pouco tempo depois, eu voltei a jogar voleibol, e no primeiro dia que eu cheguei em casa, eu voltei com o braço inteiro inchado, machuquei meu punho, e sem uma única palavra de reprovação, ele foi na geladeira, pegou gelo, arrumou no meu braço, pegou um remédio, me deu para tomar e não disse nada. Começou a falar do processo, né, quanto tempo ia demorar para melhorar, e não fez um único comentário de reprovação. Como eu fiquei naquela hora sabendo que há pouquíssimo tempo atrás eu tinha feito nossa, um circo por conta de uma situação muito similar. Eu fiquei envergonhada, eu fiquei constrangida. Por óbvio, situações futuras eu nunca mais agi como eu agi anteriormente. Ele me ensinou como agir numa situação dessas. E é isso que eu sempre digo, a mulher ela pode constranger o seu marido com amor. É muito, se estamos falando de um bom homem, né? Porque assim, às vezes bons homens, eles têm comportamentos ruins. O pecado dele não é maior que o teu pecado. Ele tem, né, os seus próprios pecados. Mesmo que ele seja um bom homem, ele pode estar agindo mal com você. Mas se estamos falando de um bom homem, a partir do momento que você respondeu de forma respeitosa, mesmo quando ele não merece, ele vai ficar mais suscetível a te pedir desculpa. Ele vai ser constrangido a te pedir desculpa, né? Diferentemente de quando você responde de forma provocativa, embativa, porque o homem é muito competitivo. Então, se você quiser bater de frente, você sempre vai perder a discussão. Né? Até eu estava já aproveitando, eu li aqui o comentário da Renata falando que ela não queria. Eu comentei para tratar do assunto num momento bom, num momento feliz, e não durante a briga.
Aí ela comentou que acabava guardando para si para não estragar um momento bom e depois nas próximas brigas ela largava e isso virava um looping. Mas qual que é a grande questão, Renata? A mulher, ela tem o desejo de entrar em longas DRs. E o marido não, e os homens geralmente, o marido ele geralmente não gosta de longas DRs. Então, tenta, numa próxima vez, ao invés de querer falar detalhe por detalhe, fazer uma frase, tá? Então, suponhamos que você ficou muito chateada porque ele foi grosseiro com você na frente de uma pessoa, sei lá, né, na frente da mãe dele. Você ficou envergonhada, ficou constrangida, aquilo que te incomodou. Tenta, neste momento, agir naturalmente. Deixa passar. Depois vocês estão jantando, está tudo bem, a conversa está normal. Pega na mão dele e diz uma frase só, de forma respeitosa, nunca o acusando. Não diga, ah, porque você fez tal coisa, isso me incomodou. Tenta trazer para si e sobre como você se sentiu. Em uma frase, querido, a hora que você falou tal coisa na frente da tua mãe, eu fiquei muito envergonhada, eu fiquei constrangida, eu fiquei chateada. Eu gostaria que você nunca mais fizesse isso. E só, não espera ele responder, não espera ele te. Não, não espera nada. Ele vai maturar aquilo e ele possivelmente não vai repetir esse comportamento. Sabe? Ao invés de você querer contar toda a história e soltar as cartas na mesa e trazer eventos de uma década atrás, fala uma frase de forma respeitosa sobre como você se sentiu. Porque, repito, se estamos falando de um bom homem, tudo que ele não quer é te entristecer. Tudo que ele não quer é te ferir. Né? Então, tenta não fazer um grande evento, não estraga a noite. Fale só uma frase. Até se quiser complementar, oh, não, não precisa me responder agora, mas pense sobre isso. E deu, e volta ao normal, e vida que segue, sabe? Na hora que acontecer, é, qualquer coisa, né, que te desestabilize, que dê vontade de brigar, que dê vontade de retrucar, sai do ambiente e se afasta. Só isso. Tem que ter duas pessoas para brigar. Se você não tiver ali, não vai ter briga. Então, se afasta, sai do ambiente, respira, volta. Quando você quiser tratar do assunto, nunca fale no mesmo momento. Deixa para falar no dia seguinte, 2, 3 dias depois, porque o que eu sempre digo, de duas, uma. Ou você vai perceber que não foi algo tão grave assim que mereça uma discussão, que eu estava muito sensível na hora, me ofendi à toa, ou você já vai ter pensado em melhores palavras, em uma forma melhor de tocar no assunto. Então, nunca queira resolver na hora. E isso é um fruto do espírito, é você ter o domínio próprio das tuas emoções. É você estar ali, a tua carne querendo gritar, querendo brigar, querendo xingar, querendo conflito, querendo confusão. E você conseguir controlar esse turbilhão de sentimentos, deixar baixar, acalmar, refletir e refletir, enfim, e saber agir com sabedoria, né? Pode falar, Gabriel. Eu queria trazer uma situação para a gente não perder esse time, porque é exatamente isso que você está falando. Uma situação de uma paciente que eu acho que vai se enquadrar em mais de com mais de uma das meninas que estão aqui assistindo. Não vou trazer nomes, mas aconteceu o seguinte. Essa minha querida, ela teve um pequeno desentendimento com o marido, porque ela acabou encontrando nas coisas dele um short que a amante deu. Um short que a amante deu para ele levou para casa e guardou meio escondido lá. Na hora que eles foram procurar um short e tal, ele pediu ajuda para ela e ela acabou encontrando esse e falou, olhou assim, o short diferente, já bateu aquele negócio no peito, falar, esse short não fui eu que dei e não foi ele que comprou, então veio dela. E ela olhou e falou, mas esse short não é seu. Esse short aqui é de onde que é? Que ele não é, não foi você que comprou, o seu short que você queria é desse jeito e tal, não é esse. E aí eu acho que o cara foi se irritando e ela, em vez de sair do ambiente na hora que viu que estava irritado, ela olhou e falou, tava muito escondido aqui, né? E ele pegou o short, jogou no lixo, pisou no lixo, quebrou o lixo inteiro. E ela se manteve lá. Tentou ficar calma, fingiu que não estava acontecendo nada, só que ficou naquela situação. E agora? Gabriel, o que que eu faço? O que que eu falo? Eu não quero ser omissa, eu não quero fingir que isso não aconteceu,
eu acho que eu preciso me posicionar, como que eu vou fazer isso, o que que eu vou falar. E eu acabei comentando com ela, falei, olha, na hora da briga não é o momento, vai analisando. A mulher precisa ter esse jogo de cintura de olhar para o cara, de olhar para o marido, né? Para a pessoa que está há 15 anos do seu lado, 15, 20 anos, 10 que seja, 5, um ano que seja, é para você conhecer a pessoa, né? É para você olhar para ela e saber quando ela tá bem e quando não tá mal. Se você não sabe isso, é porque seu casamento tá com um problema muito grave. E aí é você olhar para outra pessoa e ver, ele tá aberto nos pequenos detalhes, no jeito de falar, no jeito de se comportar, às vezes no pedido, né? Porque tem homem que pede, eu quero ficar sozinho, eu não quero conversar agora, que foi o caso. Mas é interessante vocês tentarem trazer isso para o que a Aline acabou de explicar. E eu vou fazer essa pergunta para a Aline. Aline, se seu marido hoje, bravo com você dentro de casa, se ele joga uma coisa no lixo, quebra o lixo inteiro na sua frente, vira as costas e sai de casa, bravo, sai para a rua, o que que você faria? Como que você se posicionaria? O que que você faria quando esse cara voltasse? Não consigo nem imaginar sendo meu marido, mas fazendo um exercício aqui para o bem da. Eu acho que eu ia na frente dele ainda juntar a bagunça. Nossa, que humilhação. E exatamente, juntar a bagunça que ele fez, colocar tudo no lugar e quando ele retornasse, eu agiria como se nada tivesse acontecido naquele momento. Aí depois, deixaria o tempo passar, quando tudo estivesse mais calmo, eu ia falar, querido, fiquei chateada quando você agiu daquela forma. Espero que possamos resolver isso. Se você quiser me falar alguma coisa a respeito disso, eu estou pronto para te ouvir. Né? Acho que você não agiu, você como o líder do nosso lar, como uma pessoa, né, o sacerdote dessa casa, eu acredito que você sempre tem as melhores decisões, as melhores escolhas. Se você agiu dessa forma, entendo que você não estava, enfim, refletindo bem no momento, eu entendo, não estou aqui para te julgar, mas gostaria que você refletisse sobre o que aconteceu, porque não é um comportamento que a gente espera num lar cristão. E sem julgamento, sem crítica, deixaria ele pensar. E se ele não respondesse nada, paciência, eu creria que o Espírito Santo ia falar ao coração dele. Porque eu já falei, mais do que eu falar, só o Espírito Santo pode convencê-lo do seu erro. Né? Então, eu falaria o mínimo possível, de forma respeitosa, sem desmerecê-lo, sem, enfim, e confiaria que o Espírito Santo faria o resto do trabalho. Perfeito. E eu acrescento uma coisa ao que a Aline falou, como homem. Acho que deu uma travadinha aqui para mim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Uhum. Ah, apareceu Voltou. aqui o sinal que minha internet deu uma baqueada. E eu vou E acrescentar assim, uma gente, coisa. é difícil, assim, só para complementar, é difícil. Parece que é muito mais fácil falar do que fazer. Mas assim, eu também tenho um marido colérico e eu sou sanguínea. Então, uma das coisas que eu tive que aprender a observar inicialmente é que nem tudo que ele fala é grosseria. Né? Às vezes a mulher não entende que o homem está agindo como um homem. Ela quer que o homem que se comporte e haja como uma mulher. Acho que esse é um dos primeiros erros. Entender que nem toda grosseria é uma simples grosseria. E se você soubessem quantas mulheres me procuram no Instagram, reclamam, enfim, que os seus maridos não têm postura de homem, né? Homens submissos, homens sem brio, sabe? Sem gana de conquista, que não age como um homem de verdade, que não protege o lar, vocês iam olhar para algumas atitudes dos maridos de vocês e falar assim, ai, graças a Deus. Eu olho para o meu, que o meu marido é um homem bravo, mas eu tenho certeza que se alguém tentar entrar na minha casa, ele vai matar ou morrer para me defender, sabe? Então eu consigo olhar para as características dele e ver benefício, e ver graça, e ver como algo positivo nele. E o que não for positivo, eu vou tentando auxiliá-lo. Eu sempre digo que a mulher tem que ser um instrumento de bênção na vida do seu marido, sabe? Um instrumento de melhoria, que através dela o Senhor conceda graça, mostre a ele que ele não tem agido de forma correta, né? Para que a partir disso ele busque mudança para, além de agradar a mulher, agradar a Deus, sabe? Para além de, eu sempre falo isso, que a mulher, muito acima de confiar no seu marido, tem que confiar em Deus, né? Que se o marido conhecer de fato Deus, ele não vai conseguir fazer nada de ruim
contra a sua esposa. Porque a própria palavra diz que um homem que trata a mulher com amargura, Deus nem ouve as suas orações. Então, vocês conseguem imaginar a gravidade disso? Um homem que não tem as suas orações ouvidas por Deus pela forma como trata sua esposa, é muito sério, né? O homem, ele tem mais responsabilidades que a mulher. O papel dele é maior responsabilidade que o da mulher. Então, se ele falha na sua responsabilidade, o peso, o prejuízo do seu erro é muito maior para ele, sabe? Coloca em risco a sua própria salvação. Então, é difícil, sabe? É isso que eu comentei antes de ceder, de ser humilde, de baixar a guarda, de conseguir se dominar, não é fácil. Mas é muito mais difícil viver um casamento ruim. Então, com o tempo, você aprende que usando a palavrinha certa, falando com o jeitinho certo, pode ser difícil na hora, mas gera um fruto tão bom, gera um resultado tão bom no longo prazo, que vira um combustível, te incentiva a agir cada vez mais dessa forma. E frequentemente eu ouço também, Aline, mas eu comecei a agir assim e não mudou nada. Tá, mas por quantos anos você agiu de forma insensata? Por quantos anos você foi tola? É como a mulher que come, 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 engorda 40 quilos, vai para a academia uma semana e quer voltar ao normal, né? Você tem que ter um comportamento constante, você tem que buscar constantemente melhorar dentro do casamento para que no longo prazo você veja os frutos. Crendo que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai facilitar as coisas. Quando a gente vive um casamento centrado na palavra, próprio Deus torna as coisas mais fáceis, torna o fardo mais leve, né? O jugo mais suave, tudo fica mais fácil, as coisas vão se ajeitando, né? E quando, eu sei que é mais difícil quando apenas uma pessoa vive conforme a palavra, quando o marido está, enfim, né, não está acompanhando a mulher nessa busca. Sem dúvidas é mais difícil, mas a esposa deve continuar a se manter nesse papel. Ai, Aline, mas e se eu morrer e meu marido não mudar? Paciência, você encontrou graça aos olhos do Senhor. Quando você morrer, Deus vai te olhar e vai falar, serva boa e fiel. Você agiu, né, conforme as minhas instruções, entre aqui no gozo da glória, né, venha viver o céu comigo. Então, o que pode ser mais significativo, mais importante do que isso? Se eu morrer hoje, imagina que se Jesus voltar para mim agora, porque eu posso morrer de qualquer coisa, qualquer momento. Como que tá o meu coração? Como Deus vai encontrar o meu coração? Se ele, sabe, me chamar agora, o que que ele vai encontrar em mim? Ódio, rancor, raiva? Ou um coração manso, humilde, submisso? O que que Deus vai encontrar em mim? Então, a qualquer momento, Deus pode nos chamar, sabe? Às vezes a gente fica esperando a volta e todo um evento, mas se eu morrer agora, acabou para mim. E aí, o que que tá no meu coração? O que que Deus encontrou no meu coração quando me chamou? E a gente tem que aproveitar cada oportunidade de lapidação, pensando que antes de viver um casamento feliz, eu tenho que me tornar digna de ser salva. E aí todo o resto é consequência. O casamento feliz, né? A gente nunca vai poder fazer as coisas pelos outros, mas sempre que a gente faz 100% do nosso papel, e nunca vai alcançar 100%, eu sempre falo, esses dias até me perguntaram, como que eu consigo sempre me controlar para não responder o meu marido? E eu não consigo sempre. Eu até comentei que a gente tem um sistema de crédito, de acumular pontos. Meu marido me vê sempre tentando acertar. Então, quando eu dou, e que eu também tenho os meus momentos, né, os meus períodos do mês em que eu tô mais estressada, mais chorona, mais irritadiça, que eu respondo de forma não apropriada, ele releva, ele não me retruca, ele não entende como desrespeito, porque eu tenho crédito com ele. Porque ele me vê sempre tentando acertar, ele me vê fazendo as filhas dele o respeitarem, sabe? Ele me vê buscando exercer o meu papel conforme é de minha responsabilidade. Então, quando eu falho no caminho, me ajuda a estabilizar as minhas emoções, ele me puxa de volta, ele me instrui em amor e não de forma autoritária. Mas seria muito diferente se eu fosse aquela esposa que briga dia sim, dia também. Se eu fosse uma mulher encrenqueira, uma mulher insensata, uma mulher briguenta, ele não teria essa paciência comigo. Então, é uma construção que a gente sempre tem que buscar, né? Andar com Jesus e buscar ser perfeito. A gente não tem essa de, oi, ninguém é perfeito. Tem que buscar ser perfeito, sim. Buscar ser santo, sim. Buscar se santificar, buscar ser parecido com Cristo todos os dias.
Pode ser que nunca alcance, nunca seja 100%, não vai ser mesmo, mas você vai estar sempre em constante busca do Espírito Santo, em constante busca de ser a mulher de Provérbios, de ser uma boa esposa, de ser uma esposa de viver um casamento que de fato engrandeça o nome do Senhor. Em um mundo com tantos relatos de divórcio, um casal feliz é um bom testemunho. Então, quando você consegue agir assim, você encontra, antes de mais nada, graça aos olhos do Senhor. E isso é superior a qualquer benefício de um casamento feliz. Interessante que a gente fala bem parecido até nos exemplos. Queria fazer alguns complementos sobre o que a Aline trouxe para a gente. Primeiro, dizer que eu estou chocado com o fato de que a Aline é sanguínea. Eu nunca vi um sanguíneo ser tão tranquilo, falar com a voz tão de boa. Segundo, achei muito interessante uma frase, um versículo da Bíblia que a Aline trouxe, que é algo que eu falo para vocês dia sim e outro também, que é: o homem que ele trata a mulher dele com amargura, ele não tem as orações dele ouvidas por Deus. Mais uma vez, a missão do casamento é você ajudar o seu cônjuge a chegar até o céu. E aí, pensem como a Aline falou. Um homem que ele não tem as orações dele ouvidas por Deus. O que espera um cara desse? Eu sei que a gente não pode julgar ninguém antes da hora, mas ele está construindo o caminho dele para um lugar diferente do céu. E é isso que eu trago bastante para vocês quando a gente vai falar do segundo passo da restauração. Eu criei com as meninas uma metodologia que eu gosto de trabalhar com elas, que engloba 7 passos, sendo o entendimento o primeiro deles, que é entender primeiro o que aconteceu no casamento, entender a criação desse homem, entender a própria criação, fazer um exame de consciência, entender as suas atitudes, as atitudes do outro, o que você pode mudar, o que não pode, para que você consiga dar o pontapé inicial, para que você saiba o que tem que ser consertado, o que tem que ser melhorado, o que está ao nosso alcance, o que a gente tem que entregar para Deus. E o segundo passo se chama pena. Pena no sentido de você olhar para o outro e mesmo que você esteja com o coração repleto de raiva, você entender que ali tem um ser humano. Você entender que que ali tem alguém que está jogando a própria vida fora, que está condenando a própria alma, que está se afastando da própria família, entrando num poço de solidão, numa lama de pecado, se entregando aos pecados capitais, se entregando à luxúria, se entregando à soberba. E é você olhar para essa alma não com raiva, mas com pena. Você olhar para essa alma como alguém que deveria estar sob sua responsabilidade, foi uma alma que Deus te confiou, porque da mesma maneira que eu sou uma alma amada por Deus, eu sou um filho amado, a minha esposa também, os meus filhos também, então somos almas amadas por Deus e Deus entregou para você no altar um filho querido, que por mais que tenha errado, ainda é um filho querido, ainda é um filho amado, ainda é alguém que Deus quer ver junto de você no céu. E você escolheu essa responsabilidade. Você escolheu dizer sim para esse juramento. Você escolheu estar com essa pessoa. E você viveu com essa pessoa por anos. A Aline usou até o mesmo exemplo que eu uso, que é: você não vai consertar uma vida de erros em 2 meses. Vocês reclamam para mim, Gabriel, mas tem 2 semanas que eu estou seguindo toda a sua lista de exercícios que você passou na terapia e eu não vi mudança nenhuma. Falei, mas também você ficou 20 anos fazendo de um jeito diferente. Você ficou 20 anos fazendo do jeito errado. Você ficou, que seja dois, porque a pessoa que está com menos tempo de casado que eu já vi aqui dentro da nossa plataforma tem pelo menos 3, 2,5. Então foram 2 anos e meio até você começar a agir diferente. Então você ainda não conseguiu convencer a si mesma que isso funciona. Vocês reclamam que o outro não é temente a Deus, mas vocês também não são. Na maioria das vezes, vocês também não são. Na maioria das vezes, o que eu vejo de vocês? Eu vejo mulheres que estão exigindo que o marido seja fiel e siga os princípios de Deus. Mas também vejo mulheres que não seguem os princípios de Deus
que não olham para a Bíblia e falam, eu preciso viver isso aqui. Se eu amo a Deus, se eu confio em Deus, então eu também tenho que amar aquilo que Deus ensina. Eu não posso só olhar e falar, não, eu confio em Deus, mas eu vou ser contra a castidade, eu vou apoiar o aborto, eu vou achar que a mulher tem que ser feminista independente. Ué, então você não ama a Deus, se você não ama aquilo que está na Bíblia, se você não segue aquilo que está na Bíblia. Eu amo a Deus, mas eu não vou amar meu marido. Eu não vou respeitar meu marido. Eu não vou ser submissa ao meu marido. Essa é a pior coisa que acontece. É a principal. Eu amo a Deus, mas eu não vou ser submissa ao meu marido. A maioria não sabe nem o significado da palavra submissão, né? Para comer de conversa. Mas é interessante tudo isso que a Aline trouxe para a gente, principalmente para vocês que estão com um coração que está repleto de raiva. Vocês querem que o Espírito Santo mude o marido de vocês, transforme magicamente, faça isso aqui. Só que vocês ainda não se permitem ser transformados pelo Espírito Santo. Então vocês fazem uma oração rezando para todos os céus, para todos os santos, para que Deus mude o outro. Só que vocês não permitem que Deus mude vocês. Ah, Gabriel, mas eu mudei, eu melhorei. Eu sei, filha. E eu tenho muito orgulho do que cada um de vocês já fez até aqui. Eu nunca vou diminuir as conquistas de vocês, nunca. Só que tem coisas bobas, tem coisas simples, tem coisas fáceis que vocês erram. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma paciente que me falou assim: Gabriel, quando eu estou longe do meu marido, eu consigo rezar por ele, eu amo ele em oração, eu peço a Deus por ele. Ele é aquele cara incrível para mim quando eu tô rezando por ele. Só que quando eu me encontro com ele em algum lugar, ele parece que não é tudo aquilo. E eu falei, caramba, que legal, eu preciso levar isso para aula. Que legal, por quê? É muito fácil você amar seu inimigo, amar seu amigo, mas é muito difícil você amar seu inimigo. É muito fácil eu amar a minha esposa enquanto ela está me tratando bem, enquanto ela está me servindo, enquanto tem comida na mesa, enquanto ela está fazendo de tudo por mim. Mas é muito difícil eu continuar demonstrando esse mesmo amor quando a minha esposa está agindo de maneira egoísta, quando ela não me trata do jeito que eu acho que ela tem que me tratar, quando ela não respeita a Deus como eu acho que ela tem que respeitar. Aí é difícil. Só que são os momentos difíceis da vida que demonstram a nobreza de um ser humano, que demonstram quem nós somos de verdade. Porque é muito fácil agir enquanto está tudo bem. É muito fácil eu servir o outro quando o outro está me servindo de volta. Mas e servir o outro quando o outro não está fazendo isso de volta? Quando o outro está tentando me humilhar, inclusive? É aí que vocês mostram quem vocês são de verdade. É aí que vocês mostram o amadurecimento que vocês passaram. Então, são esses momentos que estão faltando para a maioria de vocês. Provar esse amor, provar esse amadurecimento, provar aquilo que vocês aprenderam aqui. E é interessante porque quando a pessoa está longe de mim, quando eu não estou ali convivendo todos os dias, eu amo, eu escolho amar. Só que quando eu convivo com a outra pessoa no dia a dia, quando eu preciso estar junto com outra pessoa, a gente acaba esquecendo um pouquinho aquela escolha do amor, porque o amor não é só um sentimento. O amor é uma escolha acima de tudo. O sentimento é o quê? É paixão, é o carinho, é aquela confiança, é aquela segurança que você sente do lado do outro. São as coisas mais carnais, são as coisas mais do coração mesmo. É o tesão que você sente pelo outro, é a admiração. E eu sempre brinco com vocês que a minha mulher, ela me ama porque ela escolheu me amar. Mas ela me admira porque eu cuido dela, porque eu respeito ela, porque eu abro a porta do carro, porque ela nunca precisou puxar uma cadeira para sentar. Ela me admira por esses motivos. Ela me admira por coisas, por atitudes que são minhas, não pelo amor que ela escolheu ter. Entendem? Entendem a diferença? E esse amor que vocês sentem quando estão longe é o que eu espero de vocês. É o que eu espero, mas eu também quero esse amor quando vocês estão perto. Porque, de começo, sem que o outro se esforce, vocês podem esquecer a admiração, o desejo sexual, vocês podem esquecer todo o resto. Porque o resto ele vai ter que reconquistar. Isso não é algo que vocês vão
conseguir obrigar o coração de vocês a sentir. Por isso que a maioria fala que luta sem vontade mesmo, que luta pela fé. E de começo é assim que tem que ser mesmo. Até que a tua mudança alcance o outro, até que o teu amor constranja o outro, cara, é com vocês. É com vocês. A pessoa que está com os olhos abertos para a verdade, ela tem a obrigação de lutar pela família. Ela tem a obrigação de fazer o certo. E o certo é responder imaturidade com sabedoria. Responder à agressividade com mansidão. Responder à ignorância com acolhimento. E isso eu falo independente de ser homem, independente de ser mulher. Eu também tenho essas obrigações com a minha esposa. A Aline quer falar? Eu acho que eu vi Se levantar eu a mão. puder, se eu puder complementar, né? Acho que a primeira e mais importante questão é você crer, né? Crer que Deus pode restaurar, que Deus pode fazer novas todas as coisas, né? Lembrar que Deus reergueu um vale de ossos secos. Então, não dá para olhar para o marido, se você está em busca de uma restauração, com desânimo, pensando, não, aqui não tem jeito mais, aqui não tem esperança mais. Por mais que a gente fique junto, vai ser um casamento medíocre. Não, tem que lembrar que Deus é um Deus que restaura e faz novas todas as coisas, mas crer e esperar por isso mesmo nos piores momentos. Eu acho que a principal coisa é inverter a ordem. Ao invés de buscar ser uma boa esposa, é buscar se aproximar de Deus no primeiro momento, porque isso vai facilitar inúmeros outros processos. E eu falo para vocês como alguém que eu sou cristã praticante há mais ou menos 11 anos. Mas no começo do casamento, eu era aquela pessoa que sentia sono na igreja. A palavra entrava por aqui e saía por aqui. Eu me vestia adequadamente, parecia ser uma cristã, só que quando eu dobrava o meu joelho para orar, eu não tinha intimidade. É como se eu não fosse ouvida, é como se Deus não me ouvisse. Então eu era aquela cristã que Bíblia só na igreja. Orar quando e se eu lembrasse. Jejuar eu nem sabia o que era. Então eu fui amadurecendo na fé a partir do momento que eu entendi que eu não ia chegar em lugar nenhum sendo uma cristã de domingo, sendo uma cristã de ir na igreja naquele horário certinho. Não, eu comecei a pedir e creiam que Deus pode ajudar vocês até nisso. Senhor, me ajuda a ter mais intimidade contigo. Senhor, me ensina a como te encontrar. Sabe, eu tô aqui com meu coração vazio, eu tô aqui, eu preciso ser cheia do Espírito Santo. E peça, vocês não vão ver nem. Foi assim comigo, eu nem vi quando começou, mas do nada, eu tava lavando a louça, eu tava louvando, eu tava tomando banho, eu tava orando, eu tava dirigindo, eu tava conversando com Deus o tempo todo. E isso é como se você estivesse literalmente o tempo todo em comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Isso é muito bom. Então, peçam que até nisso Deus vai ajudar vocês. Então, eu penso que esse é o primeiro passo. Segundo, que é uma coisa que está muito ao alcance das mãos de vocês. Não sei, né? Vai ter as diferenças de quem está com o marido em casa ou fora, mas para quem está ainda com o marido em casa, faça da tua casa um lugar onde teu marido ame estar. Por mais que ele não fique perto de você, que ele não seja um bom marido para você, faça com que ele queira estar em casa, para que chegue o final do dia e ele tenha desejo de ir para casa, sabe? E você pode demonstrar isso se vocês não estão tendo muito contato físico, se a intimidade não está muito boa, demonstrar através de gestos, fazendo a comida que ele gosta, sendo gentil, sabe? Dentro das possibilidades, sempre que você puder fazer uma escolha, escolha fazer a melhor opção, escolha sempre a melhor opção. Ah, vou fazer aqui um café, vou fazer do jeitinho que ele gosta. E aos poucos, no começo, ele vai falar, oxe, mas o que está acontecendo com essa mulher? Sabe? O que que deu com essa maluca? Mas com o passar do tempo, ele vai gostar daquilo. Ele vai começar a ver graça em você. Ele vai começar a querer estar perto. E uma coisa que eu sempre falo, sejam agradáveis. Tente imaginar uma pessoa que você gosta de estar perto. O que que falta em você para que você se torne uma pessoa assim? Busque ser alguém agradável, sabe? Imagina que os maridos estão lá trabalhando com tantas responsabilidades, eles chegam em casa e só tem briga. Não sejam esse tipo de mulher. Ofereça paz para ele. Se você respeitá-lo e ele se sentir em paz em casa, você já alcançou 60% de sucesso, sabe? Então, e são coisas que estão no alcance das mãos de vocês. O fato de você
tornar a tua casa um lugar agradável, que essa é uma virtude feminina também, de trazer harmonia, trazer essa paz para o ambiente. Né? Ele sai, imagina que o marido está lá no emprego, ele está demitindo, está sendo demitido, está, enfim, lidando com o fornecedor, com o cliente, com o funcionário, com o colega, tratando ali assuntos de responsabilidade, ele chega em casa, ele quer ser ele mesmo. Ele quer encontrar ali o seu lugar de descanso, ele quer poder baixar a guarda, ele não quer ter que estar em posição de defesa e de confronto justamente com quem é carne da sua carne. Então, baixem a guarda vocês. Não tem nada de feio em ceder, não tem nada de humilhante em baixar a guarda, sabe, em ser mansa. Isso é bonito. E, e aos poucos, né, por mais que não seja de cara, do dia para, né, de uma hora para outra, ele vai começar a valorizar isso. Quem que não gosta de ver como uma pessoa que te faz bem, né? Então, assim, agora, olhando agora para o marido que vocês têm agora, deve ser difícil de fato pensar nisso, mas vocês têm que ver pela fé, pensar que quando você escolheu esse homem, ele era um bom homem, um homem que agradava o teu coração, que fazia o teu coração acelerar, que você ia dormir pensando nele, acordava pensando nele. E com o tempo, os dois foram tendo atitudes que foi descambando o relacionamento. Mas e aí, como que a gente volta, né? Pode ser que nunca vai retroagir para alcançar o que era lá no início, mas pode ser um casamento muito bom. Como que você volta? Não é fazendo o que você fazia naquela época? Como você o tratava naquela época, né? Como era gostoso te ver, como você era uma companhia legal, como era gostoso chegar no domingo e te encontrar, como o começo do casamento era bom. Então, o que que você tem que fazer para voltar para aquele lugar? Acho que essa é uma das primeiras coisas. E ser consistente, insistente em ser assim, pensando primeiramente em agradar ao Senhor e não ao teu marido. Né? Quer comais, quer bebais, qualquer coisa que você fizer, faça para a honra e glória do Senhor. Então, quando você estiver passando o café do teu marido, é para Deus, não é para o teu marido. Quando você estiver passando o uniforme dele trabalhar, não é para o teu marido, é para o Senhor. Então, quando você começa a agir assim, é inexplicável, a atmosfera do lar vai se modificando. E por mais resistente que o marido seja, por mais duro na queda, é assim indescritível o que uma mulher mansa, a forma como uma mulher mansa pode alcançar o coração do seu marido. Ele não quer muita coisa, ele quer respeito e paz. Não é muito difícil. E aí, eu sei que é difícil oferecer tanta coisa para quem não está sendo digno de, para quem não está sendo merecedor de receber esses cuidados, esse zelo. Mas quando você foca pensando em agradar ao Senhor, é mais fácil. Então, por mais que ele não mereça, é para o Senhor. E aos poucos ele vai começar a retribuir, sabe? De forma paciente. Ah, vivi, e repito, é muito importante, vivi a vida inteira, não deu certo, não consegui, ele era de fato uma pessoa ruim. Você alcançou graça aos olhos de Deus, e nada mais importa do que isso. Imagine que, por exemplo, uma mãe que tem um filho com alguma dificuldade, alguma deficiência. Para ela é muito mais difícil a maternidade do que para mim é com crianças saudáveis. Mas ela não abandona o filho, ela não deixa de amá-lo, ela não deixa de ter esperança na sua total restauração, né? Então, da mesma forma, a esposa, quem casa com um homem bom, que se esforça e que caminha, né, numa via de mão dupla para que o casamento seja bom, vai ter uma vida mais fácil. Agora, se você escolher um homem que está caminhando numa direção oposta, vai ser mais difícil, mas você não vai desistir dele. Você vai continuar se esforçando, você vai continuar com plena fé na sua restauração, na sua mudança de comportamento. Só Deus para nos dar força, só Deus para dar coragem e essa motivação, né? Quando a gente tira totalmente o foco do casamento e coloca o foco em Deus, o casamento vira uma doce e agradável consequência. Só uma frase para casar Isso com o que aí. você está falando. Uhum, isso aí. Eu acho muito interessante a sensibilidade que a mulher tem, e principalmente o que a Aline falou do que o homem precisa. Respeito e paz. É tudo que eu preciso. Eu preciso saber que a minha mulher e meus filhos me respeitam. Eu preciso que a minha mulher ela fale comigo de uma maneira mansa, tranquila, respeitável. E eu preciso de um ambiente de paz para que eu possa descansar. Eu falo por mim. Agora falando mais uma vez como homem. Estamos aqui na aula e a mulher ela tem uma sensibilidade diferente, ela tem uma visão e uma percepção diferente. Então,
Quando a Aline queria falar e eu não percebi, quem me deu o toque falou: Meu bem, eu acho que a Aline quer falar alguma coisa do que você tá. Eu não ia ver. Eu não ia ver, porque homem a gente é tonto, a gente não vê as coisas do jeito que as mulheres veem. Quem teve a percepção foi a Jaque, não fui eu. Então, é isso que às vezes o homem ele precisa de alguém para direcionar. O homem ele precisa querer conquistar, ele precisa querer estar em atividade, em movimento, ele precisa querer ser útil. Só que às vezes a gente é meio tonto, meio estabanado. Às vezes a gente não sabe para onde ir, e a mulher ela consegue dar esse direcionamento muito melhor. E outra coisa, falando agora do que a Aline falou sobre o trabalho, eu tô fazendo medicina, tô no internato e estou passando no internato de ginecologia e obstetrícia. Então eu rodo em sala de parto, faço cesárea, faço parto normal e é aquela loucura. É mulher parindo, é marido preocupado, é gente brigando, é aquele ambiente caótico de hospital, é doença, tanto que eu devo ter pegado essa gripe que eu tô pra lá. Às vezes, eu passo a tarde tão pilhado, eu passo o dia, às vezes, tão pilhado. Ontem mesmo eu fui chegar em casa, saí às 6 da manhã, cheguei em casa, era 8 e pouco da noite. O que que eu faço nesse intervalo? O que que eu preciso? A primeira coisa que eu faço quando eu saio do trabalho, eu entro no carro, ligo o Bluetooth do celular e ligo para a Jaque. É a primeira coisa, todo dia. Acho que ela já tá até enjoando. Eu ligo para ela independente do que ela esteja fazendo, independente da hora, porque eu preciso ouvir a voz dela para eu ficar tranquilo. Eu preciso ouvir a voz dela para eu ficar menos pilhado. Eu preciso dela ali para me dar esse apoio, para me trazer calma, porque eu tô num momento que eu tô agressivo, que eu não tô legal, que eu passei muito estresse, que eu tô armado, eu tô tenso, e eu preciso dela para relaxar, para chegar em casa tranquilo. Eu já ligo para ela antes de chegar em casa, que eu não gosto de entrar dentro de casa bravo, puto com alguma coisa, então eu já ligo antes de chegar em casa, porque eu já chego calmo. E a gente vai conversando e eu não me estresso com o trânsito, porque eu sou muito estressado no trânsito. E quando eu tô ali conversando com a Jaque, eu tomo uma fechada, eu falo, poxa, levei uma fechada de um cara aí. E não me estresso, E porque tu sabe que nem todo marido vai querer conversar quando tá estressado. Vai ter muito marido que vai querer ficar quieto. Que por mais que ame a esposa, ele vai querer ficar lá no silêncio dele, que vai querer ficar em paz até que passe. E aí, o problema de muita mulher é que ela vai nesse exato momento no marido e começa: O que que você tem? Por que que você tá com essa cara? Você vai ficar emburrado aí? Chega em casa e fica desse jeito. E o cara fica mais pilhado ainda. Então, se você deixar, se ele é do tipo que gosta de ficar em paz e em silêncio, deixa ele ficar meia hora, uma hora dele lá em paz e em silêncio, que quando passar, ele vai estar de boa e ele vai querer aproveitar a paz dele com você. Né? Se você não ficar ali pilhando ele, se ele for do tipo que não gosta desse tipo de abordagem, né? temos alguns exemplos aqui no grupo do cara que ele gosta de chegar em casa e ficar lá sossegado. Eu gosto de fazer aula ao vivo com a Janara na chamada, porque ela fica ali com a câmera aberta e concordando com tudo. Falando, eu. Principalmente se o cara for o melancólico, né? Que é mais. Aline, só para perguntar como que tá a questão de horário, que a gente está numa sexta-feira, aí já é 9 e pouco. Não vamos tirar a Aline da Tranquilo. família dela numa sexta-noite, né, gente? Não, tá tranquilo. Até se eu acabei perdendo alguma pergunta aqui no chat e as meninas quiserem mandar de novo, à vontade para responder. Eu acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser abrir a câmera, como eu falei, falar, olha, aqui em casa é assim, 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 o que que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me comportar, eu acho que seria bem legal para a aula, seria bem legal para a Aline também. Mas eu acho, Gabriel, que se elas estão com alguém da família perto, pode ser, elas podem ficar até constrangidas em perguntar, não por mim, mas pela família que está ouvindo, né? Então, por mim não tem problema se quiserem só abrir o microfone ou colocar no chat, não tem, nenhuma diferença. Vou ficar feliz em poder ajudar se estiver ao meu alcance. Oi, Aline. Oi, Eu sou a querida. Jana, tudo bom? Tudo bem, muito prazer. Bom, no meu caso, o meu marido é uma mula. Eu vi que tu é gaúcha, né? Tu é gaúcha? Sou do Paraná. Ah, do Paraná. Eu vi Santa tomando Catarina e chim... Paraná. eu Aham, vi mas tomando chimarrão. é um costume geral aqui do sul inteiro. É, eu Aham. sou aqui do Rio Grande do Sul. Hum. Bom, o meu marido é uma mula, né? Gabriel conhece ele muito bem, sabe como é que ele é. Ele é tipo assim, nós estamos naquela situação.
cada um toca a bola pro outro, sabe? Aí eu quero isso, 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 e ele quer isso, 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 né? Então, ou seja, igual o Gabriel falou, alguém, né, tem que parar esse de jogar bola, tem que fazer alguma coisa, tá sobrando pra mim. Só que é muito difícil, porque ele é melancólico, ele é muito, muito melancólico, né? Ele é uma pessoa calma, ele não é, ele é bem tranquilo, ele é, como é que eu posso dizer? Ele conversa comigo, ele fala que ele precisa, o que incomoda. Só que ao mesmo tempo eu falo também dele não faz, ou ele não é nem por fazer, por não me escutar, ou por não, ou mudar alguma coisa. Daí às vezes eu faço um pouco e paro, porque isso acaba me incomodando e tipo assim, não me dá ânimo, porque a coisa não vai pra frente, né? Ainda eu tive uma sessão essa semana com o Gabriel e ele disse pra mim, ou tu vai fazer, ou ele vai sair de casa. Ele nunca saiu de casa, né? Ele tá aqui comigo, ele nunca saiu. Eu passei pelo processo de traição, né? E a gente tá nessa questão, mas é bem complicado pra mim, sabe? Pra mim tá sendo bem difícil, porque cada vez eu vejo que ele tá ficando mais assim, não querendo conversar, não querendo quando eu vou falar alguma coisa pra ele, ele não gosta, né? Aí o Você que que eu pode me dar um exemplo de um problema que vocês tenham? Pelo que costuma ter Tá, discussão um aí? problema, por exemplo, da gente sair junto, por exemplo, tá? Porque ele trabalha, ele chega em casa, tipo 10h30, mais ou menos, da noite, né? Ele trabalha final de semana também. É bem complicado os horários. Daí ele se organizar para um horário pra gente ficar mais juntos, né? A gente tem uma filha, né, que tá fazendo 16 anos, e pra gente ter um momento mais junto. É só isso que a gente precisa. Que eu precisaria também, né? Mas é mais isso. Só ele fala pra mim que ele não faz isso porque eu sou muito chata. Eu não, tipo, tô toda hora cobrando, falando, sabe? Uhum. Começar fazendo uma brincadeira contigo, você diz que o teu marido é uma mula, né? Eu brinco que tem gente que casa com um príncipe e tem gente que casa com o cavalo do príncipe, né? Acontece bastante. Mas, assim, sobre isso de quem faz, né? Quem faz ou quem deixa de fazer, tem que pensar no exemplo de uma piscina que esteja com o nível de água baixo. Você tem que fazer o quê? Colocar água nessa piscina. Muda alguma coisa de qual lado vai estar a mangueira? Se você colocar a mangueira enchendo a água de um lado ou colocar a mangueira enchendo de outro lado, vai mudar alguma coisa? Não vai, porque independentemente de onde esteja a mangueira, o nível da água vai subir. Então, se Sim, você fizer, o casamento vai melhorar. Se ele fizer, o casamento vai melhorar. Pode ser a passo de tartaruga? Pode ser, mas vai melhorar. O nível vai subir. Então, você tem que focar em qual é o teu objetivo. Subir o nível da água da piscina. Se o nível da água da piscina subir, você vai estar mais feliz. Então, foca em pôr água nessa piscina. Não se preocupe em, poxa, só eu tô pondo água nessa piscina. Continua pondo. E quando você for pedir para sair, tente usar a frase, eu ficaria muito feliz se. É como se fosse uma chave mágica. E só diga algo como, querido, eu ficaria muito feliz se nós pudéssemos fazer algo tal dia. Já pensa no lugar, pensa na hora, porque o homem não gosta de pensar. Eu ficaria muito feliz se nós pudéssemos ir na praça tal no dia tal. Eu sei que você gosta de descansar e que a casa é um lugar de descanso para você, só que eu gostaria que você entendesse que, para mim, a casa também é um lugar de trabalho. Então, quando eu estou em casa, eu não estou descansando. Eu estou em casa, eu também estou fazendo comida, eu estou lavando louça, eu estou varrendo, eu estou limpando, eu estou cuidando. Então, para mim, a casa não, eu não vejo como um lugar de descanso. Então, eu ficaria muito feliz se nós pudéssemos fazer tal coisa neste dia. Se você concordar, toca no assunto que a gente volta a pensar. E não fala mais nada. Não reclama, não cobra, não enche o raio do saco. Não fica falando. Se ele não fizer, relembra depois de uma semana com a mesma paciência. Ah, passou o domingo e ele não falou nada. Querido, não quero ser chata, mas se a gente puder, eu ficaria muito feliz se pudéssemos fazer tal coisa no dia tal ou num dia que for melhor para você, num dia que você estiver mais descansado, e vai relembrando de forma carinhosa, porque ele vai ficar constrangido de não fazer. Ele vai pensar, poxa, de fato, eu descanso em casa, mas ela em casa está trabalhando, entende? Então, é assim, você fala para ele uma vez, e se não der certo dessa vez, faz de novo, repete o processo, mas com a mesma paciência da primeira tentativa. entendi. Para o caso da Tenta, Janara em Paciência. tenta sim. específico,
no caso da Janarinha em específico, conhecendo ela, o marido dela, ele não só lembra ele não só lembra de tudo que ela fala, como ele lembra até da roupa que ela tava, da hora que ela falou, cabeça muito boa. Então, ao invés de você talvez repetir o que você falou, porque a repetição de coisas é um problema aí, falando de uma maneira mais individual, que não tinha como a Aline saber, você Aham. falar, meu bem, lembra daquele dia que eu falei tal coisa? Você pensou sobre o assunto? Ah, Uhum. não, não, tudo bem. Se puder pensar, agradeço. E acabou, sai, não fala mais. Um dos grandes problemas de, olhando essa analogia que a Aline trouxe, vou encher a mangueira daqui, vou encher com a mangueira daqui, ou ele vai encher com a mangueira de lá. Um dos grandes problemas é quando a gente precisa que o outro faça para que a gente faça também. Então, eu não posso ser dependente do outro dessa forma, porque eu tenho que ter dependência do meu marido, da minha esposa, em coisas mais simples, coisas do dia a dia, mas se eu dependo dele para fazer o que é certo, então o erro é meu, tem algum problema comigo. Se eu dependo da atitude certa do outro para fazer o que Deus acha certo, então o problema está mais em mim do que nele. Entende? Existem hierarquia de pecados. Os pecados, eles têm uma hierarquia. Por exemplo, seu esposo, ele te traiu porque ele é egoísta e luxurioso. Agora, você não perdoa ele porque você é soberba. Na hierarquia de pecados, a soberba, ela tá acima da luxúria e do egoísmo. Então, cara, tem algum problema. Você está se colocando num pecado que, meu Deus, é difícil falar isso para vocês, mas às vezes vocês se colocam num pecado maior do que o cara que traiu. É muito perigoso, é muito ruim para mim falar isso porque é estranho. Mas quando você se nega a fazer o que é certo porque o outro está errando, às vezes você está fazendo pior do que o outro. Vamos, vamos, vamos pensar nisso. É uma coisa ruim de se falar, conhecendo os maridos de vocês, mas às vezes isso se encaixa na história de individual de cada uma. Vamos dar uma Renata, olhadinha no chat. eu ia que a tua pergunta, mas tenta, faz muita diferença para você que ele seja pontual? Porque me parece que ele faz isso justamente para te incomodar, justamente para te provocar. Então, realmente faz muita diferença ele ser pontual? Ou será que num primeiro momento, nesse momento que ele parece estar tentando te provocar, você não conseguiria falar, não, tranquilo, a partir de tal hora as meninas estão disponíveis, pode buscá-las quando for mais conveniente para você. Seria possível fazer isso? Porque, assim, não vejo. Sempre vai ser uma briga. Se ele entendeu, se ele quer, se ele está com interesse de te provocar, e ele se entendeu que isso te provoca, é igual o bullying, só pega em quem se incomoda. Ele vai continuar fazendo reiteradamente porque isso está te incomodando. E mesmo que seja inconsciente, ele quer te atacar. Então, a partir do momento que você demonstra que isso não é um problema, ele vai, imagino que vai, né? Ou, ou peça para tua filha dizer, papai, ó, tal hora eu tô te esperando. E deixe ele ficar constrangido com o fato. Não seja você a causadora de uma discussão por conta disso. Eu vou ler a pergunta da Carla. Carla mandou Uhum. aqui pra gente. Meu marido está em Portugal e, a princípio, depois de algum tempo, eu e as crianças também iríamos. Mas essa semana ele me falou que seria melhor a gente continuar aqui, já que estou cuidando das crianças e ele mandando dinheiro. Então estaria tudo certo. De certa forma, tenho medo de sossegar e tenho medo de ele sossegar e deixar a gente aqui. Então seria basicamente, como que eu convenço meu marido de que é errado eu estar longe dele para que ele tenha essa sensibilidade? É complicado. Eu acho que eu falaria algo no sentido de que a gente precisa ter um propósito. Eu entendo, querido, reconheço o teu esforço pela nossa família, sou muito grata pelo teu esforço, pela tua dedicação, por essa, é, como eu posso dizer, pela escolha que você fez de se esforçar, se abdicar, de viver conosco para buscar coisas pela nossa família. Tenho muito orgulho de você por isso, mas a gente precisa ter um propósito, um prazo definido, a gente precisa definir quanto tempo isso vai durar.
porque isso está nos afastando, né? Eu temo um distanciamento entre a gente, eu sinto muito a tua falta, eu preciso conviver com você. Fala nesse sentido, o elogiando, enaltecendo, dizendo que sente falta dele, e faça com que ele te dê uma data, porque realmente é muito complicado. Isso sempre, eu entendo que alguns esforços são importantes, necessários pela família, mas eles têm que ter propósito, tem que ter prazo, tem que ter data para acabar. Senão, vira de fato uma preocupação. Perfeito. Não sei se responde a pergunta, mas eu acho que é isso. Escolher as melhores palavras, falar que é muito grata e que, né, tem orgulho da escolha, do esforço dele, mas que você precisa, de forma muito gentil, pedir um prazo para que isso tenha uma mudança. Sempre é interessante também trazer junto dessa fala mais mansa um tipo de validação. Como a Aline falou, eu tenho muito orgulho do que você está fazendo. E também falar, nossa, eu me sinto muito mais segura do seu lado. Eu me sinto melhor de criar as crianças, as meninas junto com você, porque elas te respeitam mais. Você é uma postura melhor, você tem uma autoridade maior com elas. Elas sentem falta de você como pai. E você às vezes tocar nesses pontos que são realmente verdade, pontos que são realmente verdade. E expor uma necessidade sua, mostrando que ele conseguiria supri-lo. Por exemplo, eu estou me sentindo insegura aqui, eu me sentiria muito melhor do seu lado, aí com você. E sempre, sempre, sempre trazer isso de uma forma bem humorada, se for necessário. Situação, um exemplo muito bobo, um exemplo muito bobo, que no lugar da Carla, eu faria. Eu ia montar um currículo bem bobinho assim. Ah, Carla Rayane, tantos anos, casada, habilidades. Ah, cuidar da casa, fazer massagem no marido, não sei o quê. Faria uma brincadeirinha boba e mandaria para ele falar: ah, queria saber se você está precisando contratar alguém aí em Portugal, que aí eu estou disposto. Só tenho duas crianças aqui comigo, mas não incomoda não. Faria uma brincadeirinha boba, assim, sabe? Criativa, para às vezes tirar um pouquinho desse peso de, cara, eu tô com medo dele me deixar aqui e eu preciso convencer ele a me levar para lá. Eu não vou conseguir convencer ele a me levar na base do grito, na base da fala. Então, eu preciso mostrar para ele que a vida é melhor se eu estiver do lado dele. Uhum. Preciso mostrar que a vida dele vai ser melhor se eu estiver lá. E que eu preciso estar lá, eu preciso dele. E Entendeu? partindo do pressuposto que você se casou com um bom homem, sempre dê a ele o benefício da dúvida. Sempre creia que as intenções dele são as melhores para a família. Então, você não sabe se, por exemplo, ele está te livrando de uma situação desconfortável lá, se, quem sabe, as coisas lá não estejam tão boas quanto ele diz estar, para não te preocupar, né, para te evitar uma preocupação. Então, sempre busque pensar que as intenções dele são as melhores para o bem da família, né? Mas quando você coloca isso de prazo, que você precisa né, de uma definição de por quanto tempo isso vai perdurar, ele vai entender que você está, né, já no teu limite, mas tem que fazer isso da forma adequada. Mas nunca tenha como prioridade esperar o mal, ou que ele esteja, sei lá, pensando, ah, vou ficar aqui para ficar tranquilão, longe dela. Não, sempre pense, sempre que você tiver que presumir algo, presuma para o bem. Isso faz muita diferença, por mais que não pareça. Ah, Aline, mas você não conhece meu marido e não sabe o que ele já fez. Independentemente disso, né? Se você crê que Deus pode restaurar o coração dele, creia que ele pode ter boas intenções. E se agarre nisso. Vamos ver essa situação da Kathleen, que a Kathleen mandou aqui. Meu marido está em casa, vai à missa, também me retribui servindo em casa. É um sanguíneo com um astral incrível, que canta, ouve música, intimidade melhorando. Tudo bem até o ponto que se isola, se fecha em alguns momentos. Porém, é o mesmo caso da bermuda que o Gabriel citou. Não comunga, não se confessa, nunca pediu desculpas pela traição. Creio que ele continua encontrando com a outra mulher. Tenho me esforçado bastante e ainda sinto que não consegui trazer ele definitivamente de volta. Estou me arrumando, validando, cuidando da casa, mesa mais bonita. Olha, é tanta coisa. Vou começar essa e aí eu passo para ali. Uma das coisas que eu sempre falo para vocês é:
E algo que a Aline falou hoje também. Às vezes a gente passou tanto tempo fazendo errado que fazer o certo por um ano, um mês, algumas semanas não é suficiente. Segundo ponto, dentro dos 7 passos da restauração, lembre-se sempre do quinto passo, paciência. Às vezes você vai entender o seu problema, às vezes a sua visão sobre o seu marido vai mudar, você vai conseguir se reaproximar dele, vai conseguir oportunidades para servir, só que chega num momento que às vezes parece que está meio travado, parece que as coisas não andam, parece que o outro não muda, parece que nada muda, e é o momento da gente trabalhar com a paciência, é o quinto passo. É entender que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. As coisas não vão acontecer no tempo que você quer. Se Deus te deu essa cruz, é porque você consegue carregar. Porque do mesmo jeito que eu falo, às vezes, algumas de vocês não conseguiriam viver, por exemplo, a situação da Janara, que está com o marido dentro de casa, mas ele é grosso. E às vezes a Janara não conseguiria viver a situação de uma de vocês que está com o marido fora de casa. Cara, cada um tem a sua própria cruz. E é necessário ter paciência, porque nem Jesus carregou a cruz dele com pressa, por que que a gente vai carregar a nossa? Cara, a gente tem a vida toda pela frente. Se eu morrer amanhã, eu vou ter carregado minha cruz até amanhã, no tempo que eu deveria carregar ela, do jeito que eu deveria carregar ela. Se eu morrer daqui 20 anos, eu vou carregar minha cruz até mais 20 anos. E cada um de nós tem as próprias cruzes, cada um de nós tem o próprio peso, cada um de nós tem a própria sina, o próprio sofrimento, e cada um de nós, infelizmente, vai precisar passar por ele se quiser alcançar a santidade. Infelizmente. Deus não coloca, não te coloca numa batalha que você não vai conseguir lutar. Infelizmente, é assim que a vida do ser humano é. Isso eu falo em caso de traição, isso eu falo em qualquer problema que a gente passa na nossa vida. Gabriel fez essa fala, me lembrei de um louvor, né? Não sei se tem alguma evangélica aqui, mas tem um louvor que a gente ouve que tem a letra: Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Então, você vai levar a tua cruz até o dia da tua morte para trocar por uma coroa da vida eterna. Então, é isso, exatamente esse em resumo que ele falou. Eu ia comentar sobre esse último comentário que o Gabriel leu, retornando aquele entendimento de que a gente tem que sempre esperar as melhores intenções do outro. Então, você já na tua fala escreve, ele está se isolando, deve estar se encontrando com outra. Você já está criando uma atmosfera, você já está esperando isso, você já tem essa certeza dentro de si. Então, não pense isso. O que eu faria no teu lugar é arrumar mais ocupação. Por mais que pareça rude essa minha fala, é exatamente isso. Você tem que ter as tuas coisas. Apesar de você estar dedicando um esforço muito maior para o casamento, você tem que ter a tua busca, a tua procura, você tem que treinar o teu corpo, você tem que ir ler um livro, você tem que ler a Bíblia, e nesses momentos que ele está se isolando, cuida da tua vida. Faz o que está no teu controle. Se ele se isolou, deixa ele se isolar. Vai cuidar da tua vida. Vai ler um livro, sabe? Vai se edificar, vai ler a palavra, meditar na palavra, vai fazer alguma coisa que você goste, vai escutar uma aula de um curso, põe um fone, uma música, vai passar ferro, vai fazer qualquer coisa, mas deixa ele no momento dele que ele está isolado. E trate-o normalmente. Não pense assim, ixi, se fechou de novo, deve estar conversando com a outra. Não, você cria esse ambiente. Aí ele já sente a diferença em você, ele já que não estava muito afim de conversar, se fecha ainda mais. Você já reparou que quando você encosta a mão no fogão quente, a tua primeira ação é tirar a mão, é se afastar? Isso doeu, me machucou, você se afasta? Não, continue agindo normalmente, cuidando da tua vida e deixa retornar à normalidade. Sempre acreditando nas intenções dele. E a gente sabe racionalmente que pode estar fazendo coisa errada? Pode, mas a gente vai se abraçar nisso? Buscando restauração? Não. A gente vai sempre pensar no melhor. Poxa, coitado, meu marido, cansado do trabalho, eu vou cá passar um café para ele. E deixa a vida andar normalmente. Vamos ler essa última para a gente encerrar a aula também, que eu ainda preciso estudar para uma prova prática de amanhã. Amanhã tem prova na faculdade, estou com a corda no pescoço. Bom,
A Beatriz mandou pra gente: meu esposo está comigo, mas depois da traição com a amiga dele. Domingo ele deixou bem claro que quer deixar a nossa filha, que está com 11 anos agora, fazer 15. E quando ela estiver com essa idade, ele está se preparando para separar de mim. Ele é um homem bom, sempre provê, responsável por proteger a minha e a minha filha. Como agir? A última dor é que ele ainda fala com ela, com a amiga que ele traiu, no caso. Ainda diz que me ama e que me quer. Desconfiança da semana passada está me adoecendo. Mas assistir a aula do Gabriel sobre desconfiança e melhorei. Continuo amando e servindo. Existem algumas situações. Há pouco tempo atrás eu recebi uma mensagem de uma mulher que ela fez uma consulta comigo. Só que ela estava sempre ali no Instagram. A cada story que eu fazia, ela estava ali desabafando alguma coisa sobre a desconfiança que ela tem no marido dela, que traiu, arrumou, teve filho com outra mulher e com filho não tem não tem o que fazer. Precisa ter um contato ali um pouco mais frequente. Infelizmente é algo que não tem como fugir, as crianças não têm culpa disso. Mas a grande dor dela era ele ainda estar se encontrando com outra mulher. E ela chegou a um ponto que ela falou para mim: Gabriel, eu continuo amando, servindo, fazendo o que você ensinou, mas parece que não funciona, parece que ele não quer mudar. Ele muda, ele melhora um pouco comigo, mas ele continua vendo ela. E eu falei: filha, às vezes o problema não está em você. Às vezes o problema, às vezes você está realmente fazendo o seu melhor, eu não tenho como saber isso, mas vamos supor que você está fazendo o seu melhor, que está fazendo o que você consegue, que você pode. Às vezes o problema não está simplesmente em você. A gente precisa entender que nós não conseguimos moldar, nós não conseguimos mudar a decisão do outro. Por mais que a mulher ela tenha esse poder de convencer, de guiar, às vezes o outro está com a mente muito fechada, às vezes o outro está doente, às vezes o outro tem um vício, uma dependência, porque a amante ela gera no homem um tipo de vício também, um tipo de doença. Então, às vezes o problema não está só em vocês, o problema também existe no outro. Por mais que a gente tenha sempre que fazer um exame de autoconsciência para ver onde a gente pode melhorar, porque sempre vai ter algo para melhorar em qualquer um de nós. Mas às vezes não depende só de vocês. Às vezes depende da intervenção de Deus, às vezes depende de um milagre, às vezes depende da mudança do outro, às vezes o outro ele precisa ele precisa que alguém de fora chegue para ele e fale, cara, você está fazendo as coisas de um jeito muito errado, isso que você não está fazendo é certo, isso que você está fazendo não é certo, perdão. Às vezes precisa de uma intervenção de terceiros, uma intervenção divina. Às vezes não vai ser só culpa sua, não vai depender só de você. Nesse caso, Beatriz, se ele falou que ele tomou essa decisão e ela está com 11 anos agora, ele vai esperar ela fazer 15 para separar de você, você tem 4 anos pela frente. A gente pode supor que ele falou isso para te magoar, para te botar medo, a gente pode supor que ele realmente vai fazer isso, não importa. Literalmente a intenção dele não importa, importa o que você está disposta a fazer diante dessa vontade dele. O que importa é a vontade de fazer o certo. Deus não quer te ver conquistando. Deus não quer te ver segurando o seu marido dentro de casa, nem trazendo ele de volta à força. Deus quer te ver tentando. Se nesses 4 anos que ele deu de intervalo você se esforçar ao máximo, você continuar tentando, você continuar servindo, continuar amando, continuar sendo resiliente, continuar aguentando tudo que você já aguentou e se manter fiel no seu propósito, talvez tenha algo recompensador te esperando no final desses 4 anos. Se a Aline quiser complementar a minha resposta. Perfeito. Eu acho que esse tipo de exemplo nos faz lembrar a nossa total dependência de Deus. E é isso que você precisa se lembrar. Que tem coisas que não estão no alcance das suas mãos. Que não importa quão boa você seja ou quão bem você faça, tem coisas que não estão nas suas mãos. Que você tem que olhar para Deus e falar: Senhor, eu reconheço a minha total dependência de Ti. Eu reconheço que eu sou pecadora, que eu sou falha, que eu erro, que todos os meus esforços podem ser nulos,
mas eu creio em um Deus que pode resolver todas as coisas. Então, não queira resolver todos os problemas com a força do teu braço. Vai ter muita coisa que você não vai conseguir resolver, sabe? Então, eu não sei quando foi a última vez que você se ajoelhou para interceder pelo teu marido, mas faça isso, sabe? Coloque a vida dele nas mãos de Deus. Continue fazendo 100% dos teus 50%. Continue fazendo o máximo que você puder como uma esposa, mas o que foge do teu controle, entregue para Deus. Fale assim, Senhor, tu sabes, tu sabes da minha vida inteira, tu já sabes qual vai ser o destino disso. Então, que o teu nome seja glorificado, independentemente do que aconteça no meu casamento. E que para tu agora eu possa dar um testemunho de restauração. Então, põe nas mãos dele, tenha fé, né, paciência e persista em esperar, crendo que o Espírito Santo pode, enfim, transformar o coração dele, pode convencê-lo da verdade, pode lembrá-lo da responsabilidade que ele assumiu ao firmar um compromisso contigo, né? Tem que exercer a fé que a gente diz ter. E é difícil, quando as coisas vão bem, é muito fácil a gente falar que crê em Deus. Mas quando não está indo bem, que a gente tem que demonstrar ainda mais, né? Demonstrar sem questionar, sem ter medo, né? Como a história, né, do barco, quando Pedro questionou, quando ele temeu, ele afundou. Então não pode temer, tem que confiar na vitória. Independentemente de qual seja, a vitória vai glorificar o nome de Deus. E é isso que você tem que buscar. Perfeito, Aline. Isso mesmo, Beatriz. Muito bom. Você não tem ideia do poder que tem a oração de uma esposa pelo seu marido. Você não tem ideia. Tem até, uma hora, se o Gabriel quiser, eu posso fazer uma indicação dos livros que eu gosto, né, que ajudam nessa seara do casamento. Tem um livro que eu amo, que se chama O Poder da Esposa que Ora. É magnífico, vocês não têm noção da quantidade de benefício que tem você interceder pelo teu marido. Vou querer sim a indicação dos livros, hein? Bom, meninas, como eu falei, tô com a corda no pescoço. Não consigo delongar a aula muito mais, até porque estamos numa sexta-feira à noite, né? Vamos devolver a Aline para o marido dela, para as filhas. Quero agradecer muito a Aline pela presença. Foi uma aula, assim, que eu ouso dizer que foi uma das mais importantes, mais necessárias que eu já fiz aqui dentro da plataforma, que eu já fiz aqui na comunidade. É um tema extremamente necessário. Eu quero até disponibilizar o link publicamente no Instagram depois, porque eu acho que todo mundo precisa assistir isso aqui. Agradecer pelo conhecimento, pela calma, pela paciência conosco, pelos ensinamentos. A aula foi maravilhosa. A Jaque, no começo da aula, ela já mandou amei. Tenho certeza que as meninas aproveitaram muito, Aline. Grato pela presença aqui hoje. Imagina, eu que fico lisonjeada, né, por poder colaborar, mesmo que não muito, mas fico muito feliz. E me coloco à disposição se futuramente vocês quiserem marcar outra, eu estou disponível. Foi uma honra poder colaborar com vocês. Bom, encerrarei a gravação agora.